Vamos lá. Vamos à presença de Deus. Como estamos? Hoje nós vamos falar da alegria, né, resultante da tristeza. O nosso Deus, ele transforma todas as coisas. Deus, ele consegue transformar um ímpio num pio, transformar um injusto num justo, transformar um perdido num salvo. Nosso Deus transforma a tristeza em alegria. E é isso que a gente vai ver hoje na palavra de Deus. A gente vai ver a alegria como resultado da tristeza, né? Amém? Então nós vamos fazer esse esforço. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Então eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Vamos lá. Eu vou ler algumas coisas, alguns versículos, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ficar olhando aí o texto o tempo todo, tá bom? Então, 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, do 1 ao 18, mas a gente vai ler do 1 ao 18, aliás, capítulo 1, do 1 ao 18, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeurão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta-te desse vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho me derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, eis a tua palavra. Fale, Senhor, conosco, que o teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração
aquilo que o Senhor quer de nós. Que nós estejamos prontos a te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que o pregador seja apenas a boca, mas que a voz seja a tua, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é óbvio que se eu disser para você quem nunca ficou triste, ninguém vai dizer que nunca ficou. Todos nós ficamos tristes. Temos momentos de alegria, de tristezas. Isso é bíblico. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, na terra, há tempo para todas as coisas. Tempo para tudo. Então, debaixo do sol, na terra, há tempo para todas as coisas. Inclusive para chorar, inclusive para rir, né? Então, todas as coisas têm o seu tempo. É o que diz em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amor, tempo de ódio, tempo de guerra, tempo de paz. Amém? O nosso erro talvez seja que a gente tem uma falha, né? Todos nós temos esse erro, muitas vezes a gente se deixa levar por esse erro de querer medir as pessoas com a nossa régua. E aí a gente está no nosso momento de alegria e a gente vê um irmão que está num momento de tristeza e a gente quer que ele fique sorrindo como a gente. Mas o irmão está no tempo de tristeza dele, nós estamos no nosso de alegria. Então entenda e respeite o tempo dos outros. Porque talvez você esteja num tempo de sorrir, de alegria. Glória a Deus por isso. Pode sorrir, pode se alegrar. É o seu direito, é o seu tempo. Mas você não deve julgar nem menosprezar os outros que estão no tempo do choro. Pelo contrário, a Bíblia ensina que se você estiver no seu tempo do riso, de alegria, e você encontrar no seu caminho um irmão que está no tempo do choro e está chorando, a Bíblia ensina que você tem que parar o seu riso e chorar com ele. É o chamado chorar com os que choram. Então você tem que chorar com ele, ao invés de ficar no seu tempo de alegria e ficar, o irmão é triste, só fica chorando, aquele irmão só chora, aquele irmão só chora. Cada um tem o seu tempo, respeite o tempo dos outros também, né? Ninguém foi criado só para chorar e também não foi criado só para rir. A gente sabe disso, que a gente não vive uma vida só dando risada e também não vive uma vida só chorando. Se você conhece uma pessoa que ri o tempo todo de tudo, ele não é alegre, ele é tolo. Não é? Pessoa que ri de tudo o tempo todo não é alegre, ele é um tolo. Ele é tolo, porque ele não entende as coisas, porque a vida não proporciona para a gente momentos só para dar risada e alegria, não. Tem momentos que a gente tem que chorar, sim. Você vai a um velório e a pessoa está chorando, você vai dizer e fala, não chore, não, chore. É a hora do choro, o enterro, o velório, é a hora do pranto, é a hora para chorar. O choro tem a sua duração, mas ele também tem um fim. Ele também tem um final. Então, aqui nesse texto, né, a gente colocou essa porta exatamente para isso, para evitar esses barulhos externos, né, que entram aí na igreja. Então, aqui, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Olha o cenário que eu vou descrever para você entender. Olha só. Aqui, o texto que nós estamos lendo, de 1 Samuel, tem uma mulher, Ana. Essa mulher, ela é uma mulher, ela mesma vai dizer dela, ela vai dizer, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela vai dizer, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Angustiada de espírito. Eu quero que você entenda uma coisa. Aqui tem um cenário. O cenário desse texto de 1 Samuel
é o livro de Juízes, quando termina. Abra sua Bíblia aí no final de Juízes. É só você voltar 2 livros. Tem o livro de Ruth aí o próximo já é Juízes, voltando. Olha só, o livro de Juízes, como termina. Olha que coisa triste. É um livro que termina de forma triste. A gente estudou Juízes aqui na igreja e a gente viu como termina de forma melancólica, né? Olha como termina o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Você já imaginou a confusão de um lugar, de um povo, de um país, onde cada um faz o que acha certo? E a pessoa, se chegar aqui na igreja e falar, irmão, cada um faz agora o que achar certo. Misericórdia. Ou então, se o Brasil fizesse uma lei e dissesse, a partir de agora, cada um faz o que achar certo. Irmão, ia ser o caos. Não é? Cada um faz o que acha certo. É uma confusão. Aliás, o livro de Juízes termina com esse versículo, mas você vê que ele termina com uma guerra entre o povo de Israel, matando a si próprio. Porque ele termina com um estupro e uma morte. E esse estupro e morte traz uma guerra e termina desse jeito aí, ó. Cada um fazia o que queria, o que achava certo. Aí Deus, então, ele vai corrigir esta confusão. Deus vem para entrar na história e dizer o seguinte, eu vou consertar essa confusão que está aí. Eu vou trazer uma solução para essa confusão. E quando a gente está lendo na Bíblia, a gente vê que Deus não vai deixar assim, Deus vai corrigir isso. Deus vai corrigir essa confusão de cada um faz o que acha certo. E aí você continua lendo e fala, agora Deus vai trazer a solução. Aí quando você começa a ler no capítulo 1 de 1 Samuel, você vê que Deus, você fala, agora Deus vai trazer um homem poderoso, vai trazer um rei, vai trazer alguém poderoso para resolver esse problema. Aí Deus traz quem para resolver um problema desse? Uma mulher angustiada de espírito. Como Deus é maravilhoso, porque Deus tira a solução de lugares onde praticamente não existe a solução. Deus surpreende a gente de lugares que a gente não imagina. Quando você está pedindo alguma coisa a Deus, o seu olho fica naquele negócio, pedindo naquela direção, Deus traz a solução para você de um lugar que você nem imaginava que existia. O olho de quem lê aqui fala, Deus vai ter que trazer um homem aí para resolver. Aí Deus começa com a história de uma mulher angustiada de espírito. E você olha para essa mulher e fala, não, Deus, aí não dá, né? Como é que você vai resolver isso com uma mulher estéril e deprimida? Isso não vai dar certo. Calma, nós estamos falando de Deus. E aqui a Ana, essa mulher angustiada de espírito, é a solução que Deus traz para o caos que está lá. Às vezes você está orando a Deus para Deus trazer uma solução para a sua casa, para a sua vida, para alguma coisa, e aí acontecem umas coisas que você fala, isso aí não tem nada a ver, Deus não está resolvendo o meu problema. É lá que está a solução. Você não entende, mas é lá que Deus vai fazer. Quando surgiu essa mulher angustiada na história, é a solução de Deus. Calma, você vai ver como Deus escreve a história. Não é assim como a gente acha, não é? Deus, Ele sabe trabalhar, fique em paz. E então, o texto continua dizendo sobre essa mulher. Eu quero chamar um pouco a sua atenção para a gente olhar um pouco para Ana, porque aqui na igreja talvez tenha algumas Anas hoje. E a Ana, nós vamos ver 2 coisas dela, a tristeza e a alegria da Ana. O tema da pregação é a alegria resultante da tristeza. Irmão, se você plantar uma semente de laranja, vai nascer laranja. Se plantar limão, vai nascer limão. Agora, Deus é tão poderoso que Ele consegue plantar tristeza e colher alegria. Como Deus faz isso? A gente vai ver aqui. Então, Deus traz essa mulher para a gente observar, e a gente vê o seguinte, essa mulher, ela era estéril. E ela não era estéril porque ela teve um azar e nasceu estéril, porque ela teve uma doença, porque ela... Não. E também não foi o diabo que fez ela estéril, não. Foi Deus.
Olha o que diz o texto. Olha só. O texto diz aqui para a gente, quando você está lendo, no versículo 5, a Ana, porém, dava dupla porção, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ela não tinha filhos porque Deus fez ela estéril. Deus fez ela assim. E ela não podia ter filhos, não é porque o diabo, não foi uma obra de macumbaria, nada disso. Foi Deus quem fez. A gente tem que entender, irmãos, que tudo o que acontece por vontade ou permissão de Deus. Tem crente que tudo que acontece, ele foi o diabo. O diabo manda mais na vida dele do que Deus. Não, esquece. Você deixa um monte de coisa no caminho, aí você tropeça e cai, foi o diabo, não foi você. Se você fosse organizado, não tivesse nada no chão, você não tropeçava. Não é? Porque você tem que tomar cuidado. Você anda no sol de 40 graus sem proteção nenhuma o tempo todo, durante anos, aí fica com câncer de pele. O diabo me deu um câncer. Não, foi você que não se cuidou. Tem coisas que são inevitáveis, tem outras que são evitáveis. Certo? Então aqui a Ana era inevitável, ela já foi assim, feita por Deus, ela era estéril. Deus fez ela estéril. Então, ela era uma mulher triste, porque ela tinha que ter filhos, ela queria. O seu marido tinha uma outra mulher, a Penina, que tinha filhos. E o marido dela era um marido bom, porque Deus também compensa as coisas, viu? Deus também sabe equilibrar as coisas. Já que ela não tem filhos, Deus lhe deu um bom marido. Porque o Eucana era um bom marido. Ele amava tanto a sua esposa, e é interessante o texto, porque o texto diz, ele tinha uma esposa Ana e a outra Penina. Então a gente vê que no coração do Eucana, a Ana estava em primeiro lugar. A outra esposa era a Penina. E então ele amava tanto a esposa dele, porque quando ele ia distribuir o sacrifício, o que ele fazia? Ele chegava na Penina e dava o sacrifício para ela, que ela ia entregar, e também dava o dos filhos. A Ana não tinha filhos. E aqui eu quero mostrar para você uma coisa maravilhosa que tem nesse texto, que quando você passa lendo a Bíblia igual ler jornal, você não percebe. Mas quando você lê a Bíblia estudando, você entende. Olha o que diz o texto. O texto diz, assim fazia ele, aqui diz, versículo 5, Ana, porém, dava porção dupla. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Por que ele dava porção dupla para Ana? Porque, irmão, quando eles iam sacrificar lá em Siló, cada um levava... É como o pai que pega uma oferta e dá um para cada filho para eles entregarem a oferta. Aqui o Eucana fazia isso. Ele pegava uma parte, dava para os filhos, uma parte para a esposa, e vamos lá ofertar, vamos sacrificar. Só que para Ana ele dava o dobro. Por que ele dava o dobro? A Ana era sozinha. Mas ele dava o dobro porque a Ana não tinha filho. Mas o Eucana dava o dobro para que a Ana, aleluia, louvado seja Deus, para que a Ana, mesmo não tendo o filho que ela tinha, ela dava uma oferta pelo filho que ela não tinha. Ela dava o dobro. Ela dava a oferta dela e a oferta do filho que ela não tinha. Ela dava a oferta pelo filho que ela não tinha. Ela sacrificava a oferta do filho que ela não tinha. Aqui também há uma questão profética, né? Porque ela não tem um filho, ainda não tem, mas ela já oferecia um sacrifício a Deus, mesmo pelo filho que ela não tinha. Isso também ensina a gente a viver algumas coisas. Por exemplo, como agradecer a Deus pela bênção que você ainda não recebeu, mas que você sabe que Deus vai te dar. Porque Deus falou que vai te dar. Porque Deus falou que vai abençoar. Então, você não precisa nem esperar receber para agradecer. Você pode agradecer pela bênção que ainda está vindo. Você não recebeu, mas Deus já enviou para você. Então, você já pode agradecer por aquilo que Deus disse que vai fazer, porque se Ele falou, Ele vai fazer. É você ser grato pelo que você ainda não tem, porque Deus vai te dar.
Então ela estava oferecendo um sacrifício pelo filho que ela ainda não tinha. É uma fé, é uma coisa profética. E ela assim fez. E aqui o texto continua. Então a Ana, eles vão para o sacrifício, para Siló fazer as ofertas a Deus. E diz o texto que a Ana, todos os anos, quando ela subia para lá, essa rival, a Penina, ficava irritando ela. Ficava irritando, porque ela não tinha filhos. E aquilo deixava a Penina triste. E ela ficava tão triste, chorava e não comia. Então ela ficava tão triste, deprimida, não queria nem se alimentar. E o marido dela entendia e via essa situação. E ele olhou, e olhava para ela e via a situação. Olha o que ele disse para ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Ana, por que você chora? Aqui vem um alerta para nós que somos maridos. A gente tem que estar atento às nossas esposas, quando elas choram, ou quando elas estão tristes. A gente tem que estar atento à tristeza dela, ao motivo da tristeza dela. Primeiro, para não saber se nós somos o causador da tristeza, porque se nós formos, a gente tem que se corrigir. Porque Deus não nos deu uma esposa para a gente fazer ela triste. E segundo, se não for a gente o motivo, a gente entender e reconhecer, entender o que a gente pode fazer para ajudar. Então o esposo tem que estar atento à tristeza da sua esposa. Às vezes o marido quer uma esposa só alegre, mas quando ela está triste, ele não quer saber o motivo da tristeza. Só que também as mulheres não estão fora, viu? Porque o homem também fica triste, o homem também chora. E a mulher também tem que estar atenta à tristeza do outro, né? Então, o Eucana estava atento e ele disse: Ana, por que você chora? Por que você não come? Olha, irmão, ele estava observando. Ele observou, ele viu que a mulher estava chorando. Ele observou que ela não comia. Porque esse momento aqui era um momento de festa. Eles faziam caravanas, iam naquela caravana, todo mundo cantando, em alegria, comendo. Era uma festa essa ida para Siló. Essa romaria era uma festa. E de repente a mulher está triste, não quer comer, está chorando. E ele foi perguntar. E ele disse, e também interessante, porque ela não responde, mas ele já sabe o motivo. Aí ele diz, e por que você anda, e por que estás de coração triste? Essa expressão coração triste quer dizer, é uma tristeza que já vem durando há muito tempo. É como se ele dissesse, por que você está nessa depressão, Ana? Por que você vem... Não era triste só um dia, ela vem triste há muito tempo. E ele pergunta, por que você está com esse coração triste? Aí ele diz para ela, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ele sabe que ela está assim porque ela não tem filho. É a forma dele dizer, eu nunca cobrei de você um filho, nada disso. Pelo contrário, eu tenho sido um marido para você para suprir as necessidades, até que você tem de filho. Então ele sempre agradou ela, mas não era isso, não adiantava, ela queria ter um filho. Então quando eles chegaram lá em Siló, o texto diz que eles comeram, beberam, e aí o Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E diz o texto que a Ana se levantou com amargura. Amargura. A amargura é a tristeza dela, tão forte aquela tristeza, que a pessoa não quer comer. Você já viu aquela expressão que às vezes eu digo aqui? Que para quem tem a boca amarga, nenhuma comida é boa. Então, quando você está muito triste, não existe comida boa. Porque você está tão triste que nenhuma comida é boa para você. Quando a boca da gente é amarga, nem uma comida é boa. Porque a comer também é um prazer, é uma alegria. Mas se você está triste, não tem prazer. Então a Ana, ela não tinha mais prazer em comer, estava angustiada, triste. E diz o texto então que ela se levantou e com muita amargura de alma, com uma tristeza profunda. A tristeza era tão profunda que não era mais só no corpo, não era só a alma, estava triste, amargurada. E mesmo assim ela foi orar a Deus.
Eu quero te dizer, irmã e irmão, que o princípio, o início, o começo para qualquer mudança que você queira na sua vida, passa pela oração. Você tem que orar. Por mais, pastor, mas eu estou triste. Por mais que você esteja triste, por maior que seja a sua tristeza, qualquer mudança só começa pela oração. Você tem que orar. E ela então foi orar. E ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se derramou. Ela chorou diante do Senhor. É assim que tem que ser. Ela foi lá chorar, porque ela precisava chorar. E ela foi chorar diante do Senhor. E esse seu choro, porque, irmãos, pense você está angustiado, entristecido. Você vai orar, quantas vezes isso acontece conosco, né? Quantas vezes você vai orar e simplesmente você não consegue falar? Porque a gente chega tão triste diante de Deus, a gente ajoelha e fala, Senhor, pronto. Aí, obrigado, meu irmão. Aí o choro vem. O choro vem, sabe por quê, irmão? Você não consegue nem falar. Mas o nosso Deus é tão delicado. O nosso Deus é tão maravilhoso. Que o nosso Deus, irmão, tem gente que sabe ler, entender Libras, tem uns que lê Braille, né? Aquele Braille que só passa a mão assim, ó, aí sente aqueles pontinhos, lê. Tem gente que consegue fazer, ler, se comunicar por Libras. Pois o nosso Deus, ele tem uma linguagem que ninguém conhece ainda. Mas Deus sabe ler lágrimas. Deus lê lágrima. Quando a lágrima escorre, Deus sabe o que está dizendo. Deus consegue ler ali. Tudo que está sendo dito ali naquela lágrima, Deus consegue ler. E aí quando o crente de cantuita, raçome declamas, vai lá e não consegue falar e chora, você podia dar balançar e dizer, meu irmão, pare de chorar e fale logo o que você quer. Não precisa. Decantuita, labra subianda. Não precisa. O meu Deus sabe ler lágrimas. E quando a lágrima é vertida, ele entende exatamente o que a pessoa está dizendo. E o anjo que está lá do lado, ele entende a lágrima e ele colhe o pedido. E o Espírito Santo leva essas lágrimas diante de Deus e intercede com você, para você com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito ouve você chorando, colhe suas lágrimas e leva diante de Deus, e lá o Espírito ainda chora mais, e Deus ouve o seu pedido. Então, irmão, já que você tem que chorar, aí tem um ditado no mundo aí que fala, vai chorar na cama que é lugar quente. Não, vá chorar aos pés do Senhor. Chore aos pés de Deus, vá chorar aos pés do Senhor, porque Ele entende o seu choro, Ele conhece, Ele entende, Ele reconhece, Ele sabe as necessidades que você tem. Vai chorar lá. E ela chorou abundantemente. E ela chora. Ela ora e chora. E a gente vai ver depois que ela não tinha palavras, porque depois a gente vai ver que ela não consegue nem falar. O lábio se mexe, mas não sai nada. Então ela chora bastante, e diz o texto que nesse choro, nessa oração de choro, ela faz um voto a Deus. E ela diz para Deus o seguinte: Senhor Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, se benignamente, ou seja, se bondosamente, o Senhor me ouvir, atender a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Aqui ela está mostrando uma coisa, os passos da tristeza. Primeiro, a pessoa fica triste. Primeiro passo, uma tristeza nela. Segundo passo, ela se sente só, pela companhia das pessoas. Num passo mais profundo, ela vai se sentir abandonada até por Deus. O primeiro passo da tristeza é a tristeza. A pessoa chora, está triste. O segundo passo, ela fala, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Ela se sente só em relação aos outros humanos. A tristeza vai ficando maior, a depressão vai aumentando, e ela se sente só, abandonada até por Deus. Olha o que ela está falando para Deus. Se o Senhor se lembrar de mim, porque a Ana estava se sentindo esquecida. Aqui tem irmãs, tem mulheres, tem homens, que às vezes se sentem esquecidos por Deus. Aliás, tem alguns que são mais loucos, né? Que fazem e falam isso.
Deus me esqueceu. Deus não esquece. Se Deus esquecer de você, meu irmão, eu vou te falar, será quantos segundos você dura sem Deus? Primeiro que se Deus se esquecer de você, o seu coração para de bater. Aí alguém consegue viver sem coração batendo? Segundo, se Deus esquecer de você e cortar seu oxigênio, você também vai morrer. Se Deus esquecer de você, você não vai ter alimento para comer, não vai ter coração batendo, não vai ter pulmão respirando. Então Deus não esqueceu, não. Deus não esqueceu de você. Você está dormindo? Deus ordenou para o seu coração: coração, bata. Pulmão, respire. Decanto e me declamas. Você está passando lutas, mas Deus não esqueceu de você, não. Quem disse? O diabo, irmão, é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Ele está falando: Deus esqueceu de você. Mentira! É mentira! Como é que você está na sua casa, na sua cama, comendo a sua comida e Deus esqueceu de você? Como é que Deus esqueceu de você se você tem uma casa, tem uma cama? Como que Deus esqueceu? Você está na casa que Deus te deu, na cama que Deus te deu, e Deus esqueceu de você? Isso é loucura. E você fala isso com a boca que Deus te deu, com a voz que Deus te deu, com o vigor de vida que Deus te deu. Deus não te esqueceu. Deus não esquece de você. Você passa pelas suas lutas, suas provações, mas o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Deus que transforma uma coisa em outra também vai transformar essa sua tristeza numa alegria. Ele não esqueceu. Ninguém pode fazer nada. Não, ninguém pode, mas Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus é o Deus do impossível. Sim, mas também Ele é o Deus das possibilidades. Porque Ele pode tudo. E aqui então a Ana faz esse voto: se o Senhor se lembrar de mim, como se Deus tivesse se esquecido dela, e não te esqueceres, se lembrar e não esquecer, e lhe deres um filho varão. Ela queria um filho homem. E ela diz: então, e me der um filho varão, ao Senhor eu te darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. É um pedido estranho. Olha só que pedido estranho. A mulher é estéril, não tem filho. Aí ela fala: agora, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor. Espera aí. Ela não tem filho, ela quer um filho. Aí ela fala: só agora, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Ela vai continuar sem ter o filho? Não, a gente vai ver isso. Então a Ana faz esse voto. E aí ela vai para aquela coluna. Eu entendo que ela abraçou aquela coluna ali e começou a chorar. Chorar. Imagine uma mulher, uma irmã chega aqui, abraça essa coluna e começa a chorar, chorar, chorar. E aí ela começa a demorar muito na oração, né? Porque as mulheres iam ali fazer uma oração e iam embora. É um lugar que tem muita rotatividade, né? E a Ana não, ela abraçou aquela coluna ali e começou a chorar, e daí ela não saía. E o sacerdote Eli está ali na cadeirinha dele, né? Aí ele olha para essa mulher, começa a olhar, que ela fica só mexendo a boca, assim, não sai nada, chorando, e ali balançando a boca, mexendo, não sai nada. O Eli fala: bom, essa mulher está bêbada, né? Peraí, olha o que ele fala para ela. Aí ele vai dizer o seguinte para ela: o texto diz: porquanto Ana só no coração falava. Isso aqui, irmãos, os crentes novos nem sabem o que é isso às vezes, né? Isso aqui é o que a gente chamava assim: faça uma oração silenciosa. Ou então, vamos mais além. No passado, né? O Seni lembra disso, a gente tinha uma coisa chamada assim, irmão, fique em espírito de oração. Aí, quando eu cheguei no seminário, com essa expressão espírito de oração, seminarista gosta de tudo colocar em xeque, né? Dúvida. Aí surgiu uma pergunta: é espírito de oração ou é orar em espírito? Né? Não importa, seja o que for, é isso aí. Como que é? É você orar no seu coração. A Ana estava orando no coração.
Ela estava com a boca mexendo, não saía palavra, mas o coração dela estava falando tudo o que ela queria. E as lágrimas saindo. E o sacerdote Eli falou para ela o seguinte, teve ela por embriagada. A teve por embriagada. Sabe por quê, irmão? Olha só, isso aqui é a diferença entre o sacerdote e Deus. O sacerdote que não tem intimidade com Deus, não entende o que Deus entende. O homem é o sacerdote, ele é o responsável pelo aquele lugar. Ele é o representante de Deus naquele lugar. Aí vem uma mulher triste, chora, começa a chorar, orando no seu coração. Deus sabe o coração daquela mulher. E conhece, entende, sabe o que está acontecendo. O sacerdote, quando perde a intimidade com Deus, ele perde a capacidade de também entender o coração das pessoas. Aí, como ele perde a capacidade de entender o coração, ele vai julgar só a aparência. E quando você vê um homem de Deus julgando só a aparência das pessoas, é porque ele já perdeu a intimidade com Deus. E aí, pela aparência, ele diz, essa mulher parece uma bêbada, então ela é bêbada. Ele diz para ela, até quando estarás embriagada? Aparta-te deste vinho. Ele não disse só que ela estava bêbada naquele dia. Ele já disse que ela era bêbada o tempo todo. Tipo assim, você não bebeu hoje, você é uma cachaceira. Não é? O meu professor no seminário, o Saião, ele disse que o Eli entendeu que ela estava embriagada porque o marido dela era o Eucana. Então o marido dela é o Eucana, então ela está bêbada. Então, isso não foi eu que disse, foi o Luiz Saião, tá? Então, irmãos, vejam, aí eu gosto da resposta que ela vai dar. Eu fico imaginando o sacerdote Eli, quando ele entende a mancada que ele deu. Olha só, a Ana diz o seguinte, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. A mulher que ele julgou embriagada, bêbada, cachaceira, era uma mulher triste, mas devotada a Deus e que orava a Deus. O sacerdote estava totalmente por fora. Porque ele deu um tiro totalmente errado. É o que dá quando você julga as pessoas pela aparência. Porque o nosso Deus conhece a essência. Então não julgue ninguém pela aparência. O Deus que conhece a essência, a ninguém julga. A essência dela era de uma mulher angustiada e triste. Mas a aparência naquele momento era de uma mulher bêbada. E ela diz, não, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou aqui me derramando na presença do Senhor. Já o sacerdote nem orando estava, né? Estava cuidando da vida dos outros. E julgando as pessoas. Com o seu padrão de religioso. Porque o religioso, ele carrega uma régua com ele. Ele sai medindo as pessoas com a régua dele. Ele põe a régua e fala, esse aqui é igual eu, então esse aqui está certo. Esse aqui também é santo, esse aqui pela roupa. Ah, não, esse aí é um ímpio. E ele não conhece a essência de ninguém. Às vezes, embaixo daquelas fantasias de crente, mora uma pessoa ruim. Às vezes, a fantasia de crente esconde um coração horrível. E, às vezes, a pessoa tem uma aparência tenebrosa até para a igreja, mas o Senhor conhece a essência daquele coração. Eu já presenciei pessoa chegar, morador de rua, pedir para uma pessoa assim que você olha, um crente conhece o outro, né? Todo mundo social ali, você fala, esse cara é um crente. Aí o morador de rua paga um café. Não tem nada não, sai fora. Aí vai num cara cheio de piercing, tatuagem, me paga um café, pago, dá um café para ele, quer uma coxinha também? Né? Não julgue a aparência não, meu irmão. Deus conhece a essência. E aí, veja só. Ele vê o que ele aconteceu
que ele fez, a mancada que ele deu. E aí eu arrisco dizer que aqui, nesse que ele vai falar, foi a última vez, talvez, que Deus usou o sacerdote Eli. Foi a última vez. E aí o sacerdote Eli diz para ela, não tenhas... Aí ela diz, não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial. Eu não sou uma louca. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu estou falando até agora. Ela quis dizer o seguinte, sabe por que eu estou aqui até agora? Porque eu estou tão aflita, meu coração está tão angustiado, que se eu pudesse eu ficava aqui o tempo todo. Porque aqui eu posso chorar, eu posso falar para o Senhor o que eu estou passando. Aí o sacerdote Eli, então, olha o que ele fala. Vai em paz. E o Deus de Israel conceda a você a petição que você fez. Eu arrisco dizer que essa foi a última vez que Deus usou Samuel, ou o sacerdote Eli. Foi a última vez. Porque aqui ele fala, ele dá uma espécie de profecia. Ele diz, agora vá em paz, que Deus conceda o que você pediu. E ela vai. E disse ela, ache a tua serva à mercê diante de ti. Aí ela ainda disse para ele, que assim seja, meu Senhor. Que seja como o Senhor falou. E assim a mulher se foi no caminho. Olha, irmão, é isso que eu digo para você. Olha o que está dito aqui. Aí ela foi pelo caminho e o semblante dela já não era triste. Eu digo para você, você vir para a igreja triste, você pode vir, deve vir. Estou muito triste, vou ficar em casa. Não, quando você estiver muito triste, aí você vem. Vem. Porque vir para a igreja triste é comum, é normal, é aceitável. O que você não pode aceitar é voltar para casa com a mesma tristeza. Porque quando você tem um encontro com Deus, as coisas mudam. A Ana foi à presença de Deus triste, mas quando ela voltou, ela já estava com o semblante mudado. Ela já não era mais triste, diz o texto. Que ela já não era mais triste, o seu semblante já não era mais angustiado, seu semblante mudou, porque ela encontrou com o Senhor. Você pode vir aqui triste, vir aqui chorando, angustiada, mas quando você voltar para sua casa, o caminho da volta deve ser um caminho já com um semblante diferente, porque aqui você chorou, você falou e foi ouvida pelo teu Deus. E para concluir, nós vamos ver que Deus fez o que foi falado. Ela teve o seu filho, colocou o nome de Samuel no seu filho. Samuel. E o nome Samuel é por isso, porque ela foi ouvida, o Senhor me ouviu. E outra coisa, e o Senhor me ouviu. É interessante porque o Samuel também, Deus chama Samuel, ele ouve Deus. E o nome Samuel é isso, Samuel. É que você ouviu chamar. Ouviu o chamado. E outra, para encerrar, olha só o cântico de Ana. Lembra da mulher angustiada? Da mulher entristecida, quando foi à presença de Deus? Olha o texto que ela escreve, olha o hino que ela faz depois que Deus ouve a sua oração. Olha só, versículo 1 do capítulo 2. Então Ana orou ao Senhor e disse, o meu coração se alegra no Senhor. A mulher angustiada está dizendo, o meu coração se alegra no Senhor. No Senhor está a minha força é exaltada. E a minha boca ri dos meus inimigos. A mulher que só chorava, não conseguia nem falar, agora ela ri. E aí continua, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Ele é a minha rocha e não há outra como o nosso Senhor. A mulher que era triste, agora está alegre no Senhor. A boca que antes não se abria nem para comer e não tinha palavras, agora ri, porque o Senhor a alegrou. Deus ouve a oração. Deus muda a tristeza em alegria. Louvado seja Deus. Meu coração se alegra em Deus. Minha força está renovada, ela diz. Oh, decantuita, raçume declamas. Hoje o Senhor quer renovar a sua força. O Senhor quer te animar.
Quer que você volte para sua casa com o seu semblante mudado. Olha, quando a Ana volta para casa com o semblante mudado, ela ainda não está voltando carregando o filho no colo. Nem grávida ela está, não. Mas ela já tem a promessa de Deus. E quem tem a promessa de Deus, tem tudo. Eu sei que você fez uma oração aqui hoje. Eu estava aqui, eu estou aqui. Como todos vocês, a gente ora a Deus, a gente pede alguma coisa, a gente fala com Deus. E eu quero terminar o culto, terminar a pregação, fazendo minhas as palavras do sacerdote Eli. E dizer para você, né, que você que orou hoje, falou: Senhor, entra na minha casa, visita minha família, meu filho, meu esposo, a esposa, visita, Senhor. Você pediu uma porta para ser aberta, pediu uma enfermidade para ser curada. O que você pediu a Deus, para Deus confortar, tirar a tristeza do seu coração? Eu não sei o que você pediu, não importa, mas o que você pediu. Eu quero terminar dizendo para você a mesma expressão que o sacerdote Eli, dizendo para você: vá em paz. Vá em paz. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Vá em paz, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Amém? E amém, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.